Você ouve Manhã Bandeirantes. Nosso assunto agora aqui no Manhã Bandeirantes desta quinta-feira é a segurança. Será que quem mora em condomínio está mesmo mais seguro? Dados recentes divulgados pelo Instituto de Segurança Pública mostram que os roubos a residências aumentaram em 70% nos 2 primeiros meses do ano, só no Rio de Janeiro. Em São Paulo, há poucas semanas, um homem atropelou e matou a sua ex-esposa em plena luz do dia, dentro de um condomínio de luxo. Esses índices e fatos também apontam o quanto é que estamos frágeis diante da violência urbana. Muitas vezes, morar em condomínios é uma opção influenciada pela sensação de segurança que esse modelo de habitação acaba nos transmitindo. Mas será que a gente está seguro mesmo? A gente vai falar com a especialista em segurança, Ellen Pompeu, que já está aqui na ponta da linha para conversar com a gente. Bom dia, Ellen. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvinte. Ellen, morar em condomínio fechado, seja de casas, seja de apartamentos, realmente é mais seguro ou é só mais uma sensação? Bom, depende, né? A ideia é que, de fato, seja seguro. Sim. Mas para que, de fato, seja seguro mesmo, é necessário que a gente faça, antes de mais nada, uma análise das vulnerabilidades e que a gente entenda os riscos. Eu acho que esse é o grande diferencial quando a gente fala de segurança. As empresas não estão aptas para tratar de riscos. E quando a gente fala de riscos, ela é fundamental para que a gente entenda e priorize, e com isso a gente faça, de fato, as medidas defensivas. Né? Então a gente nota muito que, seja em residência vertical ou horizontal, a primeira medida, vamos colocar toda a parte de equipamentos tecnológicos, Sim. câmeras, alarmes, controle de acessos, e com isso você nota, já tenho segurança. E é uma percepção completamente errada com relação a isso. Não é só a parte da tecnologia ou soluções físicas, grade, portões. Muros, Então, etc. Exato, exatamente. Tem outras questões que devem ser levadas em considerações, como, por exemplo, procedimentos. Os procedimentos estão escritos de rotina e de emergência. Toda a parte de treinamento e capacitação, seleção dessas pessoas que vão trabalhar. E aí, mais importante de tudo isso é fazer os treinamentos. Né? Você pode ter os melhores equipamentos de segurança tecnológicos, você pode ter muito bem escrito e redigido os procedimentos de rotina e emergência, mas as pessoas continuam tendo a vulnerabilidade de toda essa complexidade de segurança. Por isso que o foco em atenção é revisitar todos esses pontos para que, de fato, você consiga mitigar, né? E mostrar que esse condomínio tem segurança que outro condomínio. Né? O inimigo, ele sempre faz essa leitura. Tá? Então, depende como você constrói a sua solução de segurança. Nós temos aí uma questão que, apesar do que você falou de soluções tecnológicas e também da estrutura física do condomínio, nós temos esse problema que é um problema difícil de resolver, que são as pessoas que trabalham nos condomínios. Muitas vezes a gente fica sabendo de centenas de casos de funcionários que acabaram dando dicas para que os condomínios sejam, enfim, assaltados, furtados e invadidos. Tem uma solução para isso, Ellen? Tem avaliar o risco da pessoa no cargo em que ela vai ser contratada. Ou seja, existe uma entrevista que se chama-se Compliance Ético Individual. A CTF já fez mais de 60 mil processos, desde CEO de companhias até porteiros, babás, enfim, para avaliar o risco dessas pessoas. Já pegamos diversos casos, como por exemplo, é super recomendada essa pessoa. Mas quando você faz o background check, quando você faz essa entrevista, você avalia a transparência da pessoa, a percepção moral, e você propensão a atos ilícitos, e faz essa combinação, somado com o tipo de risco desse cargo, muitas pessoas acabam não sendo qualificadas para continuar nessa vaga, justamente por ter um alto risco. Então, aí você fala, poxa, não foi feito nenhum processo seletivo diferente do técnico, só avaliar o currículo, saber como que foi o histórico dele profissional, mas você tem que avaliar hoje em dia essas questões, né, para de fato mitigar. Para tentar. Existem pessoas boas no mercado justamente para preencher essas vagas que vêm para somar nessa questão justamente da segurança, né? Você precisa ter pessoas. Eu te falo mais ainda, hoje em dia estão falando de portaria virtual, portaria remota. Sim. Pessoas, é um custo, vamos eliminar a portaria, Sim. né? E vamos jogar isso por uma central de controle externa.
o grande erro disso é quem é que está controlando. As pessoas não sabem essas pessoas que estão do outro lado. Essas pessoas podem estar outras informações. Aí, será que vale a pena reduzir esse custo? E não ter uma pessoa física ali, né, para monitorar isso. Agora, vamos fazer aqui identificar aqui algumas falhas, e eu queria que você comentasse, no caso de cadastro dos condôminos e também no controle de visitantes. Muita gente reclama, né, tem que deixar o documento, é um trabalhão para entrar dentro do condomínio, mas isso é uma coisa que precisa ser feita, né, Ellen? Cadastro dos condomínios atualizado sempre e também a questão do controle dos visitantes, né? Exato. Aí você falou exatamente. Poxa, é um trabalhão, etc e tal. Como que você se sentiria? Você preferiria entrar num condomínio onde ele desse um joinha e você... Ou você preferiria, de fato, ficar do lado de fora? Exato. Processo, ter um procedimento. O inimigo está avaliando isso. Ele vai querer entrar num condomínio onde dá joinha, tá tudo bem, ele entra. Não tem nenhum controle. O controle, ele é necessário. Existem os procedimentos para serem cumpridos, independente se você é um condômino, um terceiro, um funcionário esporádico, todo mundo, sem exceção, deve participar disso. E te falo mais, a aderência é muito importante dos condôminos. Muitas vezes os próprios condôminos não gostam. Não respeitam, né? Exatamente. Aí eles querem segurança, mas eles mesmos não são os compradores dessa ideia. Exato. É necessário a questão da cultura e comunicação. Treinar também a portaria e a vigilância para não informar nenhum dado dos moradores a ninguém e nem ficarem fora da portaria, e evitar também essa coisa de deixar chave na portaria, também é uma coisa que tem que ficar atento, né? Não, exatamente. Tudo, assim, tudo faz parte do procedimento. O procedimento é alinhado sempre com o comitê gestor do próprio condomínio. Tá? Procedimentos podem ser feitos, avaliados. Se eventualmente for necessário deixar algum documento, alguma questão que não seja dentro da portaria, que seja redirecionado para a sala de administração, ou um concierge, ou alguma coisa específica, porque a guarita, ela deve ter o papel e responsabilidade única e exclusivamente de fazer a segurança, controle de acesso de pedestres e veículos. Muitos condomínios acabam confundindo. Já que eu tenho esse porteiro, deixa fazer limpeza, deixa aproveitar para fazer outros serviços. Ter livre acesso, né? Então, assim, esse é um outro ponto também. Sabe? Papel e responsabilidade, contratou um porteiro, um vigilante, ele deve única e exclusivamente cuidar exatamente dessa sua função. Dessa função. Estamos falando de segurança em condomínios, conversando com a Ellen Pompeu. Se você tem dúvidas aí, mande a sua pergunta para cá. Nosso WhatsApp é o 971021493. Também outra sensação de segurança que a gente tem, que acaba levando ao condômino deixar a porta aberta, veículos destrancados. Isso também não é um procedimento legal, né, Ellen? Pois é, não, né? De novo, a gente volta na questão próprio condômino, né? O ideal seria que a gente fala em círculos de proteção, né? Então, você tem o perímetro do condomínio, você tem as clausuras, você tem a guarita, você tem a área comum, e vamos chegar no apartamento, né? É fundamental que esses círculos sejam, de fato, concretizados. Recomendamos fortemente também que as portas sejam fechadas, que haja um treinamento com os funcionários da residência, porque nada adianta você construir esse círculo de proteção se o próprio funcionário da casa acaba liberando a portaria de, por exemplo, um serviço de assistência técnica de uma NET ou de alguma outra empresa que, de fato, o morador não contratou, entendeu? Então, é de ponta a ponta. Tá. Tem que ter o treinamento e a conscientização. Outro ponto bastante vulnerável é a entrada e saída das garagens. Como é que a gente resolve isso, Ellen? Com câmera de segurança, funcionários bem treinados, como a gente está dizendo aqui, mas é um ponto bastante vulnerável, né? A maioria das ocorrências, os assaltantes, os ladrões, acabam entrando ali pelos portões de garagem quando o morador está chegando em casa ou saindo, né? Depende de como que como que é a estrutura, o layout de cada condomínio. Sem dúvida nenhuma, quando você cuida do primeiro círculo de proteção, que é o perímetro, você trata os muros, o ponto vulnerável fica a entrada e saída de pedestres e veículos. Né? E aí vai depender da solução, vai depender desse layout que tem que ser avaliado, tem que também entender qual que é a composição de postos de segurança, se tem, se não tem, de uma maneira mais simples. Vamos lá.
um condomínio que não tem vigilantes, ou só tem uma guarita, um porteiro, e que tem entrada de veículos, sem dúvida nenhuma, a gente tem que compor e avaliar. Precisa entender, tem clausuras, tem equipamentos tecnológicos pode ajudar o tag no veículo, a leitura da placa, a identificação quando ele está na clausura, para baixar o vidro, quando ele está no momento seguro, para poder se identificar, né? Então, assim, depende de como que está essa solução, mas solução tem. Eventos externos, quando tem festa na área comum do condomínio, também é um momento para ficar atento, né? Não, é um momento para você... Ninguém faz festa do dia para a noite, sim, né? Então, é uma questão de se planejar, mas as pessoas esquecem desse planejamento. Você tem que passar previamente todos os dados das pessoas. Quando eu falo dados, não é apenas o nome da empresa. O nome da empresa, das pessoas que vão compor e trabalhar nessas atividades, nome completo, CPF, RG, onde previamente é avaliado o background check dessas pessoas, entendeu? Então vamos avaliar quem são essas pessoas que a gente está colocando dentro do condomínio, vamos avaliar a empresa que está colocando dentro do condomínio, vamos identificá-los, porque eu como moradora, se eventualmente noto que tem um funcionário que está identificado circulando em áreas não devidas, eu posso ser também um meio de segurança para poder alertar a portaria, né? Então, vamos tomar esses cuidados, organizar, ter a prestação de serviço, identificar, ter os horários, garantir que começou e que também essas pessoas saíram do condomínio. Tudo entra na questão de procedimentos. Agora, outra questão importante, inclusive um ouvinte mandou pergunta aqui pra gente, é o Antônio. Ele pergunta como proceder com funcionários externos que vêm fazer serviço dentro dos condomínios. Empresas que geralmente vêm fazer serviços de ligação de TV a cabo, enfim, serviços internos dentro do condomínio. Como proceder com essas pessoas, Ellen? Pergunta o Antônio. Antônio, uma ótima pergunta. Eu acho que esse é o grande conflito de todos os condomínios. Antes de mais nada, você tem que acessar as informações, tá? Então, o síndico provavelmente deve ter acionado esse serviço, né? Ele deve ter recebido um protocolo, tem uma identificação. Então, você sabe o período que essa pessoa está chegando para prestar esse serviço. Então, você, como morador ou síndico, tem que verificar essa informação, se está dentro dessa janela, e até eventualmente ligar na companhia. Normalmente tem companhias que passam senha, contrassenha, nome já do funcionário, RG, CPF, ou seja, você faz uma validação antes desse prestador de serviço adentrar no condomínio. Qualquer coisa diferente, eu preciso fazer um serviço de gás ou da Comgás porque está notando um vazamento. Não deve. Ninguém te acessa. Nós acessamos as informações. Exato. Tá? Porque a pessoa muitas vezes está uniformizada, está identificada e você realmente pode se confundir e acabar entrando numa armadilha, né? Uma boa intenção, inclusive. Num vazamento de gás, um perigo de explosão, sem dúvida nenhuma se abre as portas. Só que antes tem que ter calma e dizer isso não é comum, né? Vamos entrar em contato. A pessoa fica do lado de fora, você entra em contato com a Comgás, tem o SAC, tem os departamentos exclusivos para fazer atendimento e validação, valida, pega nome, RG, CPF, se confrontar de fato essas informações, ok. Caso contrário, não deve permitir nenhum acesso. E por fim, Ellen, a gente sabe que é eficiente, a maioria dos condomínios tem a instalação de câmeras de segurança. Muitas vezes a gente tem aí ocorrências em que vai se verificar as câmeras de segurança para resolver a situação, aí as câmeras não estão gravando, as gravações sumiram, enfim, mas é importante, é essencial a instalação de câmeras seja qual for o tipo de condomínio, né? De novo, se a gente falar de conceito, não é a solução câmeras para questões de segurança. Tem procedimentos, tem pessoas. A parte tecnológica, ele é mais um meio para você ter essa composição de medidas defensivas. O que ela ajuda? Ela nada mais faz com que você, o agente de segurança, a portaria, acaba visualizando e você toma uma decisão de uma abertura, ou fechamento, ou de um alarme que tenha ocorrido próximo daquela câmera para ele fazer um monitoramento. Exatamente. O que a gente acontece, eu digo que 80% dos casos de sinistro, quando a gente vai avaliar, não tem imagem, não tem absolutamente nada, não tem registro. Por quê? Porque não tem manutenção efetiva. Você não tem, você contrata uma empresa, você paga manutenção, você acha que você tem, e quando de fato, por quê? Porque ninguém testa, ninguém faz uma auditoria, ninguém verifica de forma periódica,
ninguém faz os testes, né? Então, é exatamente isso que acontece, infelizmente. De que adianta você ter esse recurso, que é tão importante, mas não atualizar, não cuidar, não fazer a devida manutenção, não vai servir para nada, né? Não, porque as pessoas olham que é custo. É custo ou investimento? Exato. É custo ou investimento. Tem uma diferença muito grande com relação a isso. O brasileiro tem a mania de colocar o mais barato. Existem câmeras e câmeras, modelos e modelos. Às vezes o mais barato, eu não estou falando, eu não apoio que o mais caro é o melhor. Muito pelo contrário. Sim. Eu apoio que você deva fazer, de fato, um projeto, entender quais são as suas necessidades, distribuir os seus recursos financeiros entre a questão da tecnologia, procedimentos, pessoas e treinamento. Exato. O treinamento, ele é fundamental. É todo um processo, né, Ellen? Não adianta colocar a câmera lá e largar tudo de qualquer jeito, porque não vai resolver, né? O risco é dinâmico. O risco é dinâmico, né? Acontece todo dia de forma diferente. Então, a gente também tem que estar reavaliando a segurança de forma contínua. Resumindo, Ellen, você hoje em dia aconselha uma pessoa que, por exemplo, está procurando um novo lugar aí para morar. Você aconselha condomínios, sejam eles horizontais ou verticais, a gente vai estar mais seguro? Eu recomendo que a pessoa que estiver procurando, seja uma casa, seja um condomínio vertical ou horizontal, avaliar não só o aspecto do layout da residência, se tem piscina, se tem se tem quadra, salão de festa, academia, mas que também avalie a questão da segurança. Avalie esses tópicos que nós comentamos, avalie se de fato os procedimentos são devidos, se existe um comitê, se existem treinamentos, como que isso é feito, avaliar esse aspecto também na decisão da compra. Tá certo. Conversamos aqui no nosso Manhã Bandeirantes desta quinta-feira sobre segurança em condomínios com a Ellen Pompeu, professora do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, especializada em gestão de segurança. Ô Ellen, obrigada pela entrevista, pelas dicas, pelos esclarecimentos. Um bom dia para você. Obrigada, Juliana. Obrigada, ouvintes. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Manhã Bandeirantes.